A Virgínia foi condenada por fraude da CPI das bets. Ué, essa é novidade. Vamos ver aqui. Quem não esperava por É, isso, galera, né? parece que o cerco da Virgínia tá fechando. Indiciamento por estelionato, o que que tá acontecendo? A atualização da CPI das bets, a situação ficou Rapaz, muito mais sinistra e parece que o estelionato é um castelo da 71, Virgínia hein? está ruindo, tá? Vou trazer aqui primeiro os fatos e depois algumas especulações, mas vamos focar nos fatos aqui que são as coisas principais que aconteceram nesse caso. Então vou pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, deixar um Vamos comentário, deixar qualquer o coisa, um like. ponto, uma Deixa vírgula, o porque like. eu acho que esse vídeo seria muito legal chegar em mais pessoas, se você puder compartilhar também seria incrível. Porque eu sinto que os fãs da Virgínia, as pessoas que acompanham a Virgínia no geral, têm uma tendência a defender ela a todo custo, sem entender os fatos. Então aqui a gente vai trazer fatos, pra depois a gente trazer o que a galera tá especulando, que não é Pô, tão... inclusive você que não é inscrito aqui nesse canal, pô, faça como o mano Geoluca falou aí, mano. E se inscreve aqui, vai lá, se inscreve no canal dele também. Deixa o like lá, deixa o like aqui, comenta aqui que você é fã da Virgínia, mano. Se você é fã da Virgínia, sinto te informar que você precisa procurar ídolos melhores. relevante assim, mas os fatos são a coisa mais importante que a gente tá trazendo aqui nesse início desse vídeo. Então vou pedir também pra você se inscrever neste canal, se você não for inscrito. Estamos com 801 mil seguidores, daqui a pouco a gente vai bater 1 Que milhão. isso, é muita Então gente. fortalece, se inscreve no canal pra não perder nada e vamos lá então. A gente trouxe aqui o vídeo e as atualizações do caso da CPI das bets, né, que a Virgínia foi, e tiveram algumas reviravoltas aí no caso e um possível indiciamento que está em andamento aí em relação a estelionato e fraude contra a Virgínia. É sinistro, gente? É sinistro, feito pela Porra, própria também, Soraya, né? que estava lá, e a gente vai entender também o que é essa questão de indiciamento, como que acontece o indiciamento, Pô, tudo. essa parte também de indiciar a Virgínia pode ser. Não tô dizendo que a Soraya não esteja com a razão. Eu acho que ela deveria fazer isso. Tamo junto até aqui. Eu acho que ela deveria indiciar desde o início a Virgínia por fraude, por estelionato e tal. E aí que seja investigada, entendeu? Pelo menos fazer a denúncia ela deveria. Mas é uma forma também dela limpar a barra dela por como foi a repercussão da. Cara, o que a Virgínia fez lá na CPI não foi um depoimento, né? Foi uma entrevista. Então a gente pode dizer que é uma forma dela limpar a barra dela por como foi a entrevista da Virgínia na CPI, né? Vou explicar tudo aqui pra vocês, tá? Mas antes a gente precisa voltar um pouco no tempo na CPI das bets, onde a Virgínia foi questionada. Em homenagem à Virgínia aí, ó. Copinho e Pink. Não é o Pink, mano. Na época, a gente não trouxe isso no outro vídeo, e é uma coisa importante pra gente poder trazer a atualização desse caso, que é sobre a investigação que a revista Piauí estava fazendo em relação a casas de aposta e influenciadores que divulgavam casas de apostas. E na época, a Virgínia respondeu falando que a revista Piauí tinha inventado aquelas informações, né, que tinham Aham, saído inventou sim. sobre o ganho em relação à perda dos seguidores, né, então as pessoas, existia esse contrato onde esses influenciadores ganhavam em cima da perda dos seguidores na casa de aposta, e a Virgínia negou isso. Vamos assistir o trecho pra gente entender o que foi descoberto agora, recentemente. Bora lá então. Lá na CPI ela falou isso aqui, ó. Esse trecho que a gente não trouxe no último Ela vídeo. falou que ela não ganhava em cima da perda do. Tem vídeo aqui no canal com um resumo do que foi a Virgínia na CPI. Então, ela falou que ela não ganhava com a perda, ela ganhava em cima do lucro que ela traria para a casa de aposta, 30% desse lucro, né? Só que casa de aposta só tem lucro se alguém perder muito dinheiro lá, né? Que é, Alguém ó, não, né? Virgínia Alguém. respondendo sobre matéria que saiu sobre ela na revista Piauí. Se a revista Piauí quis lá agir de má fé, postar, enfim, eu não vou gastar o meu tempo. Eu tenho tanta coisa pra fazer na minha cabeça que, assim, se eu for gastar meu tempo com revista Piauí, Ela tem muita coisa pra fazer, gente. É Divulgar assim, casos de aposta pras tá pessoas. maluco, eu também tenho muita coisa pra fazer, velho. Eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho casa pra cuidar, esposa. Mas se alguém tá inventando mentira a meu respeito na internet aí, eu vou atrás de saber, de esclarecer, de processar, seja lá o que tiver que ser feito, mano. Pessoas, né? Divulgar produto às vezes e não entregar, que também tem essa atualização aqui que a gente vai trazer. É Meter um shadezinho, hein? muita coisa, Virgínia, realmente. cara, eu posso ter esquecido minha vida. Eu esqueço tudo, esqueço meus filhos, esqueço trabalho, esqueço tudo. Então deixa eu falar, fala o que quiser, depois eu resolvo. Entendi. Tá, isso aqui foi uma Resolve, das nem se coisas que ela falou, mas não foi pronunciou só sobre. isso não, tá? Uma outra coisa que ela falou foi quando ela foi questionada, que a gente também não trouxe isso no outro vídeo, sobre se ela ganhava em cima da perda dos seguidores. O que ela falou? Não, eu que ganhava, pô. Eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso.
Aí eu te pergunto, dona Virgínia, lucro de casa de aposta é o quê, minha querida? A casa de aposta só tem lucro se o cara meter um dinheiro lá e perder, pô. Porque se eu boto lá R$ 20, faço uma aposta, eu jogo no Tigrinho e ganho 200 e tiro meu dinheiro, eu não dei lucro nenhum pra casa de aposta, porra. E como é que você ganha? Ai, meu Deus do céu. Como é que você ganha? Como é que a empresa lucra, mas a casa de aposta lucra? É, com os Com outros perda, né, perdendo, amor? pô. É assim que a casa de aposta lucra, mas vamos lá. Meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado. Então, eu nunca recebi R$ 1 a mais do que o meu contrato de Mas publicidade. Mas será que tava no era só contrato. se o valor fosse dobrado? Vamos ver também. Ela pode não ter recebido, mas tava no contrato. Se o pessoal tivesse jogado lá perdido e dado lucro pra casa de aposta lá através do link dela, ela teria ganhado, porque tava em Que eu contrato. fiz por 18 meses. Então, era um valor fixo. Se eu dobrasse o lucro, eu receberia 30% a mais da empresa, mas isso não chegou a acontecer, então eu não recebi R$ 1 a mais do contrato. E lembrando Mas aí o fato é que tava no contrato, cara. Se você chegou a receber ou não, não faz tanta diferença para o que tá sendo investigado, entendeu? O que tá sendo investigado é, você tinha isso no seu contrato? Sim. Se o pessoal tivesse jogado lá perdido e você tivesse gerado lucro para empresas lá de aposta, você não ia ter acionado a cláusula de ganhar esses 30%? Você teria acionado a cláusula e teria reivindicado esses 30% a qual você teria direito por contrato. Você não recebeu porque não fez o lucro. Mas se tivesse feito, você ia gostar de receber esses 30%, pô. que isso era uma cláusula padrão, que na época, com todos os outros meus contratos, eram assim, com todas as outras empresas. Então, não era só Bets. Todos os outros eram assim. É porque a gente tem informações e também documentos que indicam a existência de cláusula contratual que atrelam a remuneração à perda do seguidor. Não, não tem isso. Eu posso passar o contrato para o senhor. Não tem isso. A cláusula está lá bem explícita. Ela disse que ela podia passar o contrato e ela Mas passou. claro que ela Assim, não sim, ia- o que aconteceu? Tu acha que a empresa ia usar caso a empresa tivesse feito, especificado lá, com todas as letras, cláusula da desgraça, seja se o pessoal perder dinheiro suficiente para não gerar tanto de lucro, você leva 30%. Tu acha que a empresa é burro o suficiente para escrever isso? E caso fosse, você acha que ela não paga muito bem os advogados para, se vissem isso escrito em um contrato, falar para ela, pô, cara, não assina, a gente vai mandar eles escreverem isso aqui no juridiquês correto que não vai te fuder? Pô, claro que ia, mano. Se eu dobrasse o lucro do que Ninguém eles é me tão pagaram. burro assim também, pô. Não tem Então, essa se aí, não. puder disponibilizar o contrato só para a gente... Sim. Falou que ia disponibilizar o contrato. E agora chegamos à reviravolta, gente. A Soraya, ela fez um pedido aí de indiciamento contra a Virgínia e outros influenciadores. Agora isso é de ontem, tá, galera? Bora lá. A influenciadora Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa foi indiciada por publicidade enganosa, constante do artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor e também estelionato, com base no Caralho, artigo estelionato, 71 do mano. Código Penal, por simular ganhos em apostas com contas demo e induzir seguidores ao erro. Que isso. Pois é. E agora? Cara, eu acho assim, ela foi indiciada. Indiciada provavelmente é só que ela vai ser investigada, o nome consta no inquérito e a justiça vai determinar se procede o indiciamento, a acusação ou não, entendeu? A justiça pode inocentar ela ou realmente dizer que ela praticou esses atos aí de estelionato, de propaganda enganosa e tudo mais. Ora, Jean, calma, está falando com palavras muito difíceis, porque eu também achei tudo isso muito difícil, por isso que eu tive que dar uma investigada. Estelionato, o que é isso? Por que ela está sendo acusada de estelionato é tudo pesado, isso? mano. Bora lá. Criminalmente, estelionato não é um crime que dá cadeia. Mas você ter a alcunha de estelionatário em rede nacional pro Brasil inteiro saber, pô, que a influência gigantesca tá sendo investigada por estelionato é pesado, mano. Eu não sou uma A pessoa carreira dela, entendeu? É profissional, né? pesado. Mas vou trazer aqui as informações. Opa, joguei minha câmera pra longe. Estelionato Isso, é um calma crime aí, que calma aí, já. Calma aí, pô, assim nós. Quero ver seu rostinho lindo, calma aí, querido. Vamos lá. consiste em obter vantagem ilícita para si ou para outrem em prejuízo alheio, mediante o uso de meios enganosos ou fraudulentos.
Se a gente trouxer isso pra questão aí da Virgínia, ó, obter vantagem ilícita pra si ou outrem em prejuízo alheio. Vantagem ilícita, ou seja, receber o dinheiro da casa de aposta com as perdas, né? Então, se ela ganhasse com as perdas dos seguidores, isso configura uma vantagem ilícita, que as pessoas estão perdendo pra ela poder ganhar. Mediante o uso Como de ela meios vai ter que enganosos comprovar que ela não ganhou, né? Já que ela disse que não ganhou. ou fraudulentos. Que meios enganosos ou fraudulentos seriam esses? Seria a conta demo ou fake, que não é uma conta real, onde ela ganha mais do que perde, ela sempre mostra esses ganhos, nos stories, para induzir a pessoa ao erro. Então, por isso, ela está sendo, estão fazendo aí o pedido de indiciamento dela e por suposto puto. Agora eu vou ficar aqui também. estelionato. Ok. Temos essas informações aí em relação a isso. Agora vamos entender o que é esse pedido de indiciamento que está acontecendo aí na CPI. A CPI pode fazer isso? Vamos entender com a Deve, advogada né? Daiane Souza, que soltou um vídeo sobre isso. A CPI Quem quiser não só pode, ver o como perfil da deve. Daiane, é esse aqui, daianesouza.adv. Daiane, conte pra nós o que é isso. Indiciamento de Virgínia. Bora lá, peraí. A CPI pede indiciamento de Virgínia, Deolane e mais 14 pessoas. Mas você sabe o que isso A quer Deolane dizer? tá sempre Quando metida a CPI, nessa, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, finaliza os seus trabalhos sobre determinado tema, nesse caso as VETs, parlamentares podem sugerir o indiciamento de alguém, que foi o que aconteceu nesse caso. Isso quer dizer que durante as investigações surgiram indícios que aquela pessoa pode ter cometido determinado crime. Mas isso não é uma condenação. A CPI não tem poder de punir. Ou seja, a CPI, ela não está condenando, Ela entrega ela uma está denúncia. pedindo esse indiciamento e essa investigação mais aprofundada. Ela só investiga e faz a recomendação ao Ministério Público através de um relatório, e o Ministério Público que vai decidir se vai entrar com ação penal ou não. Por hora, o Porque relatório isso ainda a CPI já é fez só um essa investigação, processo, né? encontrou algumas inconsistências ali, encontrou algumas questões que já configuram, né, que isso possa, de fato, estar acontecendo, e aí ele pede ao Ministério Público para fazer esse trabalho. que foi feito hoje, terça-feira, tem que ser aprovado por maioria em CPI. E só assim, com a quantidade de votos suficiente, será encaminhado. Vou te falar, mano. Real. Eu acho que não existe nem 10% de chance de não ser aprovado isso aí. Mesmo que não seja por unanimidade. Eu acho que esse indiciamento não existe nem 10% de chance de não ser aprovado, velho. Porque assim, os caras ficaram muito queimados quando ela foi lá, mano. Então os caras devem estar querendo dar uma resposta pra sociedade, tipo assim, pô, aquele teatrinho todo que a gente fez aqui, que nós fomos feitos de bobo, porque foram, não foi à toa, entendeu? Nós indiciamos ela e aí vai jogar no colo do Ministério Público, tipo assim, se não investigar direito, se ela não for acusada, ou se isso não virar um processo legal onde ela vai ser julgada por X, Y e Z, não é culpa mais nossa, é do Ministério Público. Ao Senado e ao Nem Ministério diz aqui no Rio, eles jogaram a pica pra outra, mano. Público. Então, se tiver maioria na CPI e o relatório for aprovado e enviado ao Ministério Público, é o próprio órgão que vai fazer a opção se vai denunciar ou não. Então é isso, o indiciamento Então não não é é denunciar. sinônimo de culpa, é só o A CPI não denunciou, a CPI indicou ao Ministério Público que seja avaliado se vai denunciar ou não, né? começo Entendi. de um procedimento que vai durar muito tempo ainda. E a gente vai acompanhar os próximos passos. Mas agora você já Eu achei sabe, que ela já CPI tinha sido não pode denunciada, condenar mano. ninguém. Ela pode recomendar. Só uma ou indicação. A condenação só acontece com o processo judicial. Mas e aí, você acha que os influenciadores têm culpa disso? Deveriam responder judicialmente por isso? Comenta aqui embaixo. Eu acho que sim. Pois é. E aí, gente, beleza. Só que isso é uma notícia que mexeu muito com todo mundo, porque agora, de fato, coisas podem acontecer e pessoas podem, de fato, ser punidas com tudo isso que a gente já reclama na internet, a gente já comenta há muito tempo. Porque antes tinha todo esse argumento de defesa, de joga quem quer. Cara, mas ó, aí- o bagulho é o e com todo- seguinte, a propaganda do cigarro, ela é regulamentada. Quando não era uma farra do caralho, tinha propaganda até de cigarro de chocolate pra criança na televisão, irmão. A propaganda de bebida foi regulamentada. Quando também não era, porra, era animação, Sirizinho balançando a bunda pra vender cerveja, era mulher de biquíni, era uma patifaria sem tamanho também na televisão pra fazer propaganda, pessoal bebendo feliz, como se tipo assim, beba pra você ficar animado igual esse povo aqui, entendeu? Você vai ficar bonito, animado e vai pegar várias mulheres bonitas. Era isso que a propaganda queria dizer pra fazer a propaganda da cerveja, e tudo isso foi regulamentado e hoje é do jeito que é. Cara, assim, se você não regulamenta as bets, enquanto não está regulamentado a propaganda, né? A bet está regulamentada, mas a propaganda, a forma de divulgar, mano, tá a farra do boi e a galera tá surfando uma onda de que vai ganhar muita grana. E
Eu acredito que o time de marketing, ou não, né? Um time de marketing bem estruturado e extremamente capaz falaria para o seu influencer, mano, não faça. Caso você for fazer, a chance disso aqui tomar uma regulamentação igual foi cigarro, igual foi cerveja, é gigantesca. Então quer fazer? Surfa esse hype o máximo que der, porque quando regulamentar os valores vão cair. Você não vai poder fazer propaganda de qualquer jeito, quiçá não vai poder ter nem propaganda. Assim, vai poder só existir, não vai poder ter divulgação. Então teve um pessoal que provavelmente, como o Felca diz aí, que ofereceram rios de dinheiro pra ele, não aceitou. E tem o pessoal, mano, que foi pela segunda opção, porra. Já que daqui a pouco vai regulamentar, eu vou cobrar um preço lá em cima e vou fazer o máximo de dinheiro que eu conseguir pra depois, quando não puder mais fazer, meu irmão, eu já arranquei tudo de dinheiro que as bets poderiam me dar enquanto a propaganda tava liberada, mano. Toda essa manipulação acontecendo, essas contas demo, com tudo isso, que né, a gente já sabia, mas que agora ficou muito mais claro na CPI das bets. Lembrando, gente, que não é só a Virgínia que tá sendo Nada, velho, investigada, mais 15, tá? né? Nessa questão aí desse indiciamento. Outras Acho que pessoas que ela, estão sendo Deolane, o indiciadas, Rico eu vou até também mostrar deve aqui pra tá. vocês, pra gente poder ver a lista completa aí das pessoas que estão sendo investigadas. Pelo que eu tô Os vendo aqui, cachorrinhos. tem Deolane Bezerra e os membros da 01, Cachorrinho tá que é a acabando de casa de brincar. aposta, eu acho que ela é sócia ou ela faz parte, eu não sei. Tem a Virgínia, tem a advogada Adélia, tem várias conheço, eu pessoas não aqui conheço, que não. estão entrando aí nessa situação. Um influenciador chegou a Porra, eu comentar tô sobre agora isso também, pra preso gente no poder ter um cachorrinho ali, panorama aqui geral, antes da gente entrar em uma outra discussão, que é sobre a questão aí que foi levantada por alguns internautas e advogados também. Mas antes, vamos assistir aqui esse pronunciamento deste influenciador, que trouxe alguns pontos interessantes. Bora aqui. Virgínia é indiciada por propaganda enganosa, estelionato e mais do que nunca o divórcio dela do Zé Felipe faz sentido. A Soraya Caraca, que é criticou mesmo, ela... né? Ela e o... Em casa eu sempre chamo ele de Zé Vaqueiro, mas Zé Vaqueiro é outro mano, né? Ela e o Zé Felipe, o vulgo filho do Leonardo, se separaram, né? Se divorciaram e tal. Geral falando que ele tinha um caso com uma bailarina, chegou até a sair. Eu não trouxe vídeo sobre isso, porque eu acho merda ficar falando do divórcio dos outros. Mas teve um canal de notícias, não vou dizer qual foi porque eu não me lembro. Eu chutaria um nome daquele M vermelho lá, porque é meio óbvio, mas eu não vou chutar porque realmente eu não lembro. Mas que deu até nome pra mulher lá, que diz que ele traía a Virgínia, que geral da banda dele sabia, que eles passavam a noite no quarto e tal, cacete. Que ele enchia a mulher de presente, que a relação dele com a bailarina era diferente de todos os outros componentes da banda dele, do balé dele, enfim. Mó caô eu vi nesse site aí. Mó caô, assim, não sei se é mentira, mó caô, mó bololô que eu vi nesse site aí falando da vida do Zé Felipe aí e o porquê teria sido o motivo do divórcio deles. Mas eu acho que ele vai falar a respeito de se separar, porque dependendo de como for a forma de casamento deles, se for divisão parcial de bens, se for comunhão total de bens, pode ser que um divórcio proteja os bens dela de alguma forma, caso ela seja indiciada, caso ela seja acusada de verdade, né, e condenada. Principalmente porque o documento desmente a narrativa que ela trouxe. E o documento aponta que sim, ela lucrava com as perdas dos seus fãs. Ou como a senadora definiu, né, um cachê de desgraça alheia. No contrato que ela Não foi a senadora que definiu, não, foi a revista Piauí, mano. Apresentou na CPI, fica claro que ela ganharia 30% do lucro gerado por apostas que vem do link direto dela. Ou seja, que vem do link direto dela, né? E não só dos ganhos. Na prática, quanto mais os seguidores Dos ganhos da empresa. perdem, mais a influenciadora ganha. Sendo assim, ela foi indiciada por Sendo assim, estelionato a revista e tava propaganda certa. enganosa. Ainda não foi indiciada, né? Crimes que podem trazer implicações civis muito sérias. Foi. Como é que chama? Foi. Caraca, esqueci. Vocês sabem como é que eu sou, mano. Foi Assim como indicado também que ela seja penais. indiciada. Inclusive em relação à reparação de danos Recomendado, foi financeiros a recomendado. terceiros. E é aí que o divórcio dela do Zé Felipe entra.
Eu Aí, disse pra falei, você. mano. Isso aqui agora a gente vai trazer. Isso é uma teoria, tá, gente? A galera começou Eu já ouvi falar sobre isso, mano. Divórcio é um meio de proteger patrimônio caso o seu cônjuge faça alguma merda, mano. questionar que talvez, porque a gente não pode afirmar aqui, o término do casamento da Virgínia e do Zé Felipe fosse uma questão de defesa de patrimônio. Eu vou trazer, inclusive, um depoimento de um advogado falando sobre isso também. Que o movimento dela era muito mais protetivo do que de fato algo que o amor tinha acabado. Tanto que em relatos subsequentes dela ficou claro pra gente que isso foi uma grande jogada. Ela literalmente fez uma blindagem patrimonial. Como sabemos, o casamento dela com o Zé Felipe une duas grandes marcas: o clã Fonseca Costa Leonardo. E com esse divórcio, o que antes era um patrimônio comum. Eu vou te falar, mané. A Virgínia Fonseca, gigantesca. Não, tá, vou refazer. Virgínia Fonseca, grande influenciadora, namorada do Rezende. Se separa do Rezende e aí ela vai e se casa com o filho do Leonardo, um dos maiores cantores sertanejos que esse país tem. Ligadíssimo ao agro por ser um cantor sertanejo. Ela se casa com o filho desse cara. Mano, ela vira gigante, na minha visão, muito por estar ligado ao Leonardo através do filho dele, mano. Porque assim, ela virou a influencer, foi morar lá em Goiânia, que é a área de agro. Ele é nora de cantor sertanejo. Porra, o que ela deve ter ganhado de fã boiadeiro, que nem diz a Ana Castela. Porra, é brincadeira, mano. Além do clã Fonseca Leonardo, tem que contar que o agro também tá com ela, mano. E aí vai tudo, mano. É o agro, aí vai o pessoal de direita, os conservadores, como ela sempre mostra a família dela, o pessoal que gosta da família Margarina, entendeu? Essa mina foi muito inteligente, velho. Os dois. Agora é Não tô dizendo que ela se casou com o mano por causa disso, pelo amor de Deus, cara. Mas que faz parte do pacote, faz. Separado legalmente. Ou seja, no caso de bloqueio de bens ou indenizações futuras, eles só vão ter uma parte perdida, que no caso seria o patrimônio direto da Virgínia, não o patrimônio que eles construíram como casal. Fora que ele e a família dele também ficam de fora do radar judicial. A não ser, claro, que exista algum tipo de ocultação de provas, ocultação de bens, ou que haja fraude, enfim. Então o divórcio é pra proteger o que ela tem. Mas eu também... Mas eu vou te falar, mano. Com o dinheiro que essa mina tem, e com os advogados que provavelmente ela tem também, o que deve ter de holding atrás de holding, atrás de holding, atrás de... Caralho, alguém processou a Virgínia e quer que ela seja responsável por devolver um dinheiro que a pessoa perdeu na bet lá XYZ. Brother, tu vai ter que quebrar sigilo bancário de tanto CNPJ, até tu chegar na Virgínia CPF. Porra, esse processo aí vai pra mais de 15 anos, E tranquilamente. acho que vale muito a pena nós falarmos do impacto que isso daí tem na imagem dela. Isso abala diretamente contratos publicitários, parcerias de longa data, a credibilidade da marca Virgínia Fonseca em geral. Ah, mas Aquela isso aí, figura cara, já tá abalado já, mano. Porque na minha visão, grandes empresas que contratariam um influencer pra fazer publicidade não contrata quem faz bet não, mano. materna, esposa, influenciadora do bem, agora caiu por terra. Um McDonald's, uma Coca-Cola, uma grande marca de perfume, uma grande marca de luxo aí jamais vai contratar essa menina, cara. Porque ela virou a pessoa que lucra com a perda emocional e financeira dos seus fãs. Então o divórcio preserva a marca do Zé Felipe, que segue na carreira própria dele e também tem as suas publicidades e outros ativos. E assim, né, gente, acende um alerta nesse carreira mercado dele que se da divide entre ser influência, filho de que Leonardo essa e terra marido sem da lei que Virgínia, né? existe na internet do Brasil vai acabar. Mas e aí, o que vocês acharam disso tudo? Comenta aqui que eu quero saber.
Pois é. E aí, a partir disso, gente, a gente tem essa discussão aí que os advogados trouxeram sobre essa questão de... Existe uma estratégia jurídica por trás disso? Será que eles fizeram isso pensando nisso? E aqui a gente volta a dizer, são especulações, mas que somando com tudo... Tá, são especulações, mas assim, quando você junta todas as peças do quebra-cabeça, não é nenhuma loucura, nenhuma teoria da conspiração você pensar que realmente esse divórcio aí é para proteção de patrimônio, mano. Tudo que tá acontecendo, porque não é só em relação à CPI das bets, tem outras coisas que a gente vai trazer aqui nesse vídeo também em relação ao WePink, fazem a gente pensar, putz, será que não? Porque realmente parece que tem muita coisa aí, parece que toda essa influência, esse castelo que a Virgínia construiu em cima, né, dos produtos e da imagem dela, tá realmente desmoronando. Mas vamos assistir aqui o que esse outro advogado falou, é o Dr. Rafael já William. tá com dinheiro suficiente. Fale, Dr. Rafael. Esse pessoal vai fazendo coisas escusas ou supostamente escusas ou imorais, que não são ilegais, mas imorais, atrás de coisas imorais, que é pra juntar o máximo de dinheiro possível pra quando der merda, meu irmão. Ah, já valeu a pena, sacou? O motivo da separação da Virgínia e do Zé Felipe talvez não foi por falta de amor e nem por marketing, sim uma estratégia jurídica. Os dois são casados no regime da Extremamente comunhão possível, parcial eu de não bens. duvido, na Então moral. tudo aquilo que eles construíram juntos é do casal. Então pertence 50% para um e 50% para outro. No entanto, se eles tiverem alguma dívida ou forem alvos de investigação, o patrimônio que eles construíram nesse tempo também responderá em conjunto. Em caso de divórcio... Não vou, cara, aí não duvido nada que, tipo assim, eles se divorciaram agora, aí vai começar essa investigação e tal, vão oferecer denúncia pro Ministério Público, papapá. E aí ela vai ficar queimada, apesar de ter gente que defende ela a qualquer custo e tal. Daqui a pouco, sabe o que pode acontecer, brother? Eles vão anunciar que eles voltaram e que eles vão renovar o matrimônio deles porque eles se divorciaram. E aí eles vão assinar um novo contrato de casamento, né? Porque pra você que não sabe, irmão, deixa eu te falar um bagulho. Conto de fadas não existe, casamento é contrato. Então assim, eles vão assinar um novo contrato que em vez de ser divisão parcial de bens ou comunhão total de bens, vai ser cada um com o seu e não se mistura mais, entendeu? eles dividirão o patrimônio 50% para um e 50% para outro. Então, se um dos dois tiverem dívidas ou forem alvos de investigação, só poderá bloquear o patrimônio daquele que está sendo investigado ou daquele que teve dívida, conseguindo preservar 50% desse patrimônio, que, se eles estivessem juntos, o patrimônio por inteiro seria comprometido. Eu, como especialista em proteger patrimônios, tenho propriedade para falar que o divórcio, as holdings familiares, são uma das estratégias para conseguir proteger o patrimônio. Eu tinha escutado falar de holding, pô, mas holding familiar não tô por dentro, não. Na sua opinião, Falaram que ela tem essas holdings familiares, inclusive. qual foi o motivo da separação dos dois? Será que foi falta de amor? Será que foi marketing? Será que foi uma estratégia jurídica? Não sei. Mas Pô, o pessoal tava chutando marketing. E eu tava comprando marketing. Aí saiu a notícia que eu falei pra vocês que eu vi lá naquele site lá, tal, de fofoca, do M Vermelho e tal, falando um montão que o maluco aprontava com ela. Falei, porra, então não foi marketing. Aí eu vi um vídeo que ela fez junto com ele, onde ela tava falando meio bolada, né, sem mostrar nenhum tipo de emoção no vídeo, e o cara tava meio abalado. Pensei, porra, talvez esse maluco tenha aprontado mesmo, ou ela descobriu, ou ele foi lá e contou pra ela, e eles resolveram se separar. Show. Comecei a comprar a narrativa de que o cara vacilou. Pô, mas agora, mano, essa parada aí de proteção jurídica tá, pra mim, por enquanto, tá servindo como uma luva, mano. Deixe sua opinião nos comentários. A galera começou a especular com força essa questão aí da possibilidade de divisão de bens. E aí uma outra coisa que a galera começou a fazer uma análise em cima de tudo isso. Gente, calma que a gente ainda vai chegar na resposta da equipe jurídica da Virgínia, tá? Que teve resposta. Publicações que a Virgínia fez também, a gente vai chegar em tudo isso. Mas uma coisa que a galera começou a perceber é que talvez tudo isso esteja atingindo diretamente a imagem da Virgínia, né? Óbvio, com todos esses escândalos. Mas também até a separação vai acarretar em uma perda aí na imagem dela. Porque vamos combinar?
Quem é que acompanha a Virgínia? É a galera que gosta da família tradicional, né? Aquela coisa de, olha como eles se amam, a família margarina, o marido e as filhas. Eu já tinha E falado isso sobre meio que isso tá aqui. ruindo. Ruindo com a imagem dela como uma pessoa que tá sendo investigada, né? Por questões aí de... Cara, o pessoal gosta tanto de acompanhar a vida dela e da família dela que tem gente que é alucinada pelas filhas dela, cara. Porra, isso é demoníaco, na moral. Possível estelionato. Tudo uma rede de investigação acontecendo. Paralelamente a isso, também a separação dela com tudo isso. Então a imagem dela tá bem destruída aí perante o próprio público, que é esse público que gosta da família tradicional e perfeita. A Duda Belico, uma influenciadora, ela trouxe uma análise legal sobre essa questão de como a Virgínia tá conseguindo se queimar com o próprio público dela, com as posturas profissionais e agora Não acredito essa muito questão nisso não, cara. pessoal Eu aí acho que também. assim, quantos milhões de seguidores essa menina tem? Nem sei. Mas vamos lá, de 100% do público dela, eu acho que quem vai deixar de seguir e de acompanhar a vida dela não vai chegar a 20%, mano. Porra, Igor, mas 20% de milhões é gente pra caralho. Concordo. Mas uma influenciadora do tamanho que ela tem, irmão, é um produtinho novo que ela lança na WePink, uma compra caríssima que ela faz, um carro esportivo que ela dá pro pai, pro irmão, pro ex-marido, pra quem for, um avião que ela compra, um outro bebê que ela engravida, que ela recupera o triplo disso aí em seguidor, pô. Também em relação ao fim do casamento. A Virgínia tá dando o primeiro passo pra carreira dela acabar sem perceber. Não, eu não tô falando da CPI das Beth. Mais ou menos uns 2 meses atrás, eu falei que o Porra, grande... mas eu vou te falar, se eu tivesse o dinheiro da Virgínia, minha carreira já tinha acabado há muito tempo. Acabou esse negócio de fazer publi. Porra, imagina. O patrimônio dessa mina tá avaliado em quanto, será, mano? Com empresa e tal, tudo que ela tem, papapá, imagem dela. Deve estar avaliado em mais de 100 milhões tranquilo. Patrimônio total dela. Porra, minha carreira já tinha acabado há muito tempo. Tu acha que, digamos que, pô, eu daqui a um tempo cresço aqui no YouTube e minha imagem e tal, minha empresa, eu lanço uma parada, fica avaliada em 50 milhões. Botar 50 milhões, 20 milhões, irmão. O Igor tá avaliado em 20 milhões, filho. Beijo pra vocês, acabou. Valeu, vou curtir minha vida. Pô, tá maluco? Agora, depois do tanto dinheiro que essa menina fez, ela pode se queimar à vontade, irmão. O grande problema da Virgínia era achar que só a mãe dela sabia fazer filhos perto. Dá truque, que ela fica nas picaretagens, que ela engana as Minha mãe sempre falou isso pra mim, tá? Fulano de tal tá pensando que só o pai e a mãe dele que fez filho esperto. pessoas e que pra ela tá tudo bem. Que realmente ela chegou num patamar muito grande, ela virou um case de marketing no Brasil por conta de tudo que ela faz e ela não usa esse case, esse poder que ela tem pro bem. No vídeo que eu fiz há 2 meses atrás, eu comentei que em algum momento vai aparecer algum picareta que é mais picareta do que ela. Minha filha, o que mais tem na internet, as voltas que o mundo dá, sai um picareta, surge outro, e aí vai indo. Realmente é uma coisa que não tem fim, Tem gente. ascensão o tempo todo. Ninguém tá em alta pra sempre. Nem a Kylie Jenner ficou em alta pra sempre, gente. Imagina a Virgínia. Bom, agora, 2 meses depois, eu venho dizer pra vocês que isso já aconteceu e vocês podem reparar na movimentação, porque eu acho que ninguém tá se ligando. Quando você cria uma marca, que no caso de um influenciador é uma marca pessoal, tem que prestar muita atenção em qual é o seu público e no que seu público consome, o que seu público faz. Quando a gente trabalha com publicidade, tá acontecendo com a Cacau Show, né, mano? A marca tá muito ligada ao dono. E aí qualquer merdinha que o dono faz, meu irmão, porra, atrapalha a marca todinha, mano. E se for franquia, atrapalha todas as franquias. É foda. No setor criativo mesmo, a gente aprende a trabalhar muito com personas, que é basicamente você traçar o seu público e ter o máximo de informações sobre ele. E quando você tem o máximo de informações sobre ele, você sabe o que ele aceita e o que ele não aceita. Tem uma coisa sobre o público da Virgínia que eu acho que ela não sabe. O público conservador gosta muito mais de homem do que de mulher. Nossa, mas... Caraca, isso é um fato, realmente. Como assim? A Virgínia sempre foi mais famosa que o Zé Felipe, sempre teve mais seguidores que o Zé Felipe. Tem pessoas muito mais fanáticas em torno dela do que o Zé Felipe. Sim, quando ela ainda era casada. Vamos lembrar, como a Virgínia fez a carreira dela, até então ela era uma influenciadora, ela namorava outro influenciador, ninguém sabia quem era ela fora dessa bolha, até que ela se casou com o filho do Leonardo, ela gravava 1 zilhão de stories por dia, ela fez um filho atrás do outro, e aí, beleza, aquilo ali virou a imagem dela, ela ficou muito conhecida e qualquer peido que ela dava ia pra internet. Então, o que acontece? Ela se firmou numa imagem de católica, de família, de, não, gente simples que tem muito dinheiro, então gente simples...
A cartilha bolsonarista completa, mano. ostenta demais, que vira uma coisa que chega num nível aspiracional, que também mexe com a identificação. Esse público dela, essa galera que gosta dela, não gosta de mãe solteira. Pode até ter muita mãe solteira que gosta dela, mas eles não gostam, não é o que eles querem ser. Querem ver a família feliz, com pai, mãe e 3 filhos. Esse aí deles... Tanto que se você para pra abrir os comentários dos posts da Virgínia, é sempre: Deus vai restaurar essa família vai ser restaurada, vai dar tudo certo, vocês ainda se amam. E eles mesmos as tia dos comentários desejando que Deus resolva todos os problemas dos outros. com essa lacuna nas coisas que eles falam, né? No pronunciamento de término deles, eles falam: o futuro a Deus pertence, quando eles falaram, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, eles mesmos deixaram essa lacuna em aberto de: será que a gente volta? Será que vem aí? Volta, Talvez pra manter essa audiência que provavelmente meteria o pé, falaria: separaram? Não, acompanhava porque era a família perfeita, porque me inspirava. Não, agora eu tô saindo daqui. Manter essa galera ali na esperança de uma possível volta, de uma reconstrução familiar. O que também, se acontecer depois de toda essa investigação e depois de tudo que acontecer, se eles voltarem esse relacionamento, vai fazer muito sentido, porque vai ser um lindo arco, né, de redenção aí da relação. Realização, que muitas vezes é comum, inclusive... É só o engajamento dela começar a cair mais um pouquinho que essa cerimônia de renovação de casamento acontece. Pessoas em que são fãs de casais. São fãs de casais, muitas vezes elas acabam arrastando sardinha pro lado do homem. Quando o casal acaba, elas normalmente acabam beneficiando o homem. Ainda mais quando o homem é o Zé Felipe. Porque o que o Zé Felipe faz? O Zé Felipe chora em show. Já estão começando a falar: meu Deus, o Zé Felipe estava chorando em show. Porque no show... O Zé Felipe não só chora em show. Zé Felipe é filho de um dos maiores cantores sertanejos desse país, mano. Isso não pode ser deixado de lado, sacou? Tem que ser levado em consideração, velho. O Zé Felipe é filho de um dos maiores cantores sertanejos do Brasil. O Zé Felipe é sobrinho de um cara que era dupla do pai dele, que o Brasil inteiro lamentou a morte do cara. O Zé Felipe é irmão de um outro cara que cantava sertanejo também, com uma dupla que era... sei lá qual é o nome do irmão dele, esqueci. Mas que o cara era famoso também, entendeu? Teve o seu sucesso e hoje passa por um problema de saúde, com um acidente que ele teve, não canta mais e tal. O outro filho, acho que é o filho mais velho do Leonardo, não sei se é Thiago, o nome dele acho que é Thiago, não sei. Mas, tipo assim, cara, é uma família que hoje são 3 pessoas. Um ídolo, um cara que cantava e fazia muito sucesso, o outro que é influenciador, que é o irmão, acho que é mais novo dele lá, que namora a Bruna Marquezine, que é muito querido pelo público que gosta desses influencers de Instagram e é muito querido pelas grandes marcas, tá sempre em evidência. E tem o Zé Felipe, que junta influenciador, pai, cantor e parte da família desse povo todo, mesmo. Ele herdou a fama do pai dele, dos irmãos dele, cara. Não tem jeito. Ainda que ele fosse um anônimo, ele seria conhecido, cara. De Portugal, ele chorou, né, emocionado, e falaram que... Um anônimo não, né? Ainda que ele fosse um cara low profile, vamos botar assim, anônimo ele nunca seria. Mas ainda que ele fosse um cara low profile, ele seria conhecido, mano. a Virgínia foi mais fria, ou seja, já estão criando essa coisa da Virgínia ser a vilã e ele ser o coitado, né? Felipe tava triste no pronunciamento, enquanto a Virgínia não tava demonstrando emoção. Isso aí Virgínia pegou se mesmo. tornou o Rezende, que foi o homem que mais... Isso, e cara, isso me pegou mesmo, porque como eu tava achando que ele tinha feito merda, foi uma das coisas que eu utilizei ali pra meio que confirmar que a minha ideia anterior de que ele tinha feito merda. Tipo assim, pô, o cara tá emocionadão ali, como quem não queria terminar o casamento por um vacilo dele. E a menina, que foi sacaneada ou supostamente sacaneada, tá puta da vida e tá certa, tá no direito dela e não demonstra emoção nenhuma empatia com o chororô dele ali atrás dela, entendeu? Porque ela tá boladaça. Então eu acreditei que era uma provável, uma possível, uma suposta sacanagem dele por esse vídeo, mano. feriu ela. Esse irmão de Léo Dias, ela já levou. E não tem uma semana que ela anunciou a separação. Léo Dias veio dar sermão nela de que ela tava brincando com coisa séria, que ela nunca ia achar um homem igual o Zé Felipe.
Porque não teve baixaria ainda. peraí, Porque eles ainda são amigos, porque ainda não teve treta, porque ninguém sabe o motivo da separação. Os fãs deles ainda estão numa fase de negação. Se você for ver qualquer vídeo Sim. com comentário, eles vão estar falando, ai, é marketing, ai, é não sei o quê, ai, eles estão fingindo a separação. Quando eles Hoje aceitarem, eu quando tenho outro começar a baixaria, conceito, que mano. sempre tem, aí vai ser o começo do fim. Aguardem e depois me cobrem. Quando você constrói uma marca, principalmente uma marca que mexe com um público tão fiel, você tem que entender que na mesma proporção que essas pessoas amam, na mesma proporção elas odeiam. E é isso. E é uma coisa, gente, que é um alto e baixo. Ainda mais Dizem que o hater nada mais é do que um fã que te amava e foi frustrado, né, mano? Porque você não correspondeu às expectativas dele. uma situação onde ela, querendo ou não, mexeu também com a audiência. E não só mexeu com a própria audiência, como permanece mexendo, né? Aconteceu o programa da Record, né, que tem o Celso Russomano, ele faz aquele Patrulha do Consumidor. E o Celso Russomano, ele resolveu contar expor a WePink. O que acontece é que a WePink eu não está sei, tendo... mano. Você comenta aqui se você sabe. O Celso Russomano lá, eu acho que ele tem um programa de televisão ou um quadro dentro da Record, onde ele apresenta os casos dele da Patrulha do Consumidor, que é diferente do Ben Mendes, que já posta direto no canal dele. Então, assim, o Ben Mendes é mais fácil de você arriscar, porque, porra, se eu boto aqui o Ben Mendes, ele vier me dar um strike, eu consigo mandar um e-mail pro Ben Mendes, e quem sabe ele me responde, a gente, porra, negocia, fala, porra, Ben Mendes, não me dá um strike não, eu tiro lá o conteúdo do canal e tal, pô, você não gostou, me fala que... Teoricamente é mais fácil. Já o Celso Russomano, pra mim, ele tem uns casos muito sinistros, só que eu não sei se eu posso fazer react do Celso Russomano, porque, porra, eu acho que é bagulho da Rede Record, né? E aí tomar um strike da Record não tem muito o que recorrer, pô. Eu tomei um do SBT e fiquei meses fudido, pô. Não teve o que fazer, não deu nem pra recorrer, sacou? Seríssimos problemas na entrega de produtos pra muita gente. As pessoas estão fazendo produtos. Se você entra no perfil do Reclame Aqui da WePink, existe mais reclamação do perfil da WePink e da falta de entrega de produtos e de vários problemas com os produtos do que empresas de telefonia e internet que são recordistas aí em reclamação. Então a WePink está chegando em um momento também complicado. Então, em paralelo, essa questão da CPI das bets, né, em relação à divulgação de casos de aposta, a gente tem também a questão da WePink e todos esses problemas judiciais que estão acontecendo também em relação a pessoas processando a marca, falando que não receberam produtos, um monte de coisa acontecendo e tudo isso explodindo num grande desmoronar da influência aí da Virgínia. Vamos ver aí essa questão do Celso Russomano na Record. O que é que aconteceu? Ele vai botar Fonseca dá mais audiência. Ele não botou a matéria diretamente de algum canal oficial da Record, né? Ele foi buscar alguém comentando no TikTok. Audiência sendo denunciada na Record do que no seu programa lá no SBT. Ai, gente, seguinte, vejam só. Quem aqui acompanhou o Cidade Alerta, Patrulha do Consumidor no último sábado? O Celso Russomano esculachou com a Virgínia Fonseca, com a WePink, a empresa da influenciadora e a... Pô, mas ele também deve ter tido uma porrada de reclamação anterior a essa, né, mano? Os caras da televisão, eles sabem realmente o time de viralizar também no YouTube, né? Apresentadora do SBT estava sendo alvo ali de investigações. Provavelmente poderia ter feito essa matéria meses e meses atrás, porque ninguém tá reclamando de ontem. Entrega, não tem saque, que tem um monte de reclamações e que eles vão ficar em cima. Gente, deu certo, tá? O Cidade Alerta cresceu 30% na audiência se comparado aos 4 últimos sábados. Ou seja, muito provavelmente eles vão continuar indo atrás disso pra poder entender o que de fato também tá acontecendo em relação ao WePink. Porque tem essa questão, né, da audiência ali, e tem a questão, principalmente, de esse ser o trabalho do Celso Russomano de ir atrás aí, né? Ah, qual é, o Jean-Luc? Tu sabe que o principal é por causa da audiência. De defender os consumidores. E se não tá tendo resposta em relação à defesa desses consumidores pelo WePink, eles vão atrás de outras maneiras até conseguir resolver. E registrou uma média de audiência de 5 pontos cravados. Um número muito superior ao que a Virgínia Fonseca, que também estava lá no ar no SBT com o Sabadão, deu. O programa no SBT registrou 3.4. Ou seja, é correto afirmarmos que a Virgínia perdeu para ela sendo denunciado. Perdeu pra crítica dela, baixaria, hein? E o Celso Russomano prometeu que vai continuar em cima do pé da WePink até entregar todas as bases vai. Ele vai querer 5 pontos todo sábado. Virginia, é melhor você correr com isso, viu? Porque semana que vem eles vão te explorar de novo. Vão explorar o WePink de novo até se entregar tudo. Quero saber o seu comentário. Quem aqui acompanhou hoje?
Cara, e é muito engraçado porque é isso. As coisas vão acontecendo e as coisas estão acontecendo em simultâneo. E eu sei que muita gente às vezes comenta assim: nossa, porque eu vejo esses influenciadores, a galera que faz vídeo sobre isso, né? Tem a Ismael, Matando Mateus, Beta, a galera do TikTok também. Nossa, mas vocês não param de falar sobre isso. Existe uma coisa, um movimento que tá acontecendo na internet, eu acho ele muito interessante, que é essa coisa de influência responsável, que a gente tá tentando fazer na internet. Eu sinto que é um movimento que tá crescendo cada vez mais. O que mais tem, o que mais tá acontecendo é o trabalho como criador de conteúdo e a influência ser usada da pior maneira possível. As pessoas, elas vendem, tipo, produtos milagrosos, elas vendem Encapsulado, então não tem coisas nem conta. absurdas como casa de aposta, várias outras coisas. E eu sinto que tem um movimento agora de influenciadores questionando esses outros influenciadores e essa produção. Cara, assim, a verdade é o seguinte, tá? O tempo onde o pessoal farmava muito dinheiro fazendo esquema no YouTube, divulgando não só casa de aposta, sacou? Divulgando curso fajuto, divulgando joguinho que dá dinheiro, divulgando uma porrada de coisa que, tipo assim, falando pro pessoal que era pra ter uma renda extra. E na verdade era furada. Tá acabando, velho. Isso vai acabar, irmão. Por quê? Porque as marcas há algum tempo, as grandes, as que botam realmente dinheiro no bolso do influencer, estão deixando de contratar essa galera, entendeu? Porque tu pensa assim, pô, a Virgínia, vamos botar a Virgínia que tá em discussão aqui. A Virgínia ganhou 50 milhões, vou botar 50 pra gente sempre arredondar, vai botar 100, mano, vou botar 50 milhões da Bet e tal, por um ano de contrato. Show. Cara, se a mesma Virgínia fosse fazer uma propaganda de uma... Porra. O Boticário, que é uma das maiores marcas aí de cosméticos do Brasil. Se ela não tivesse a WePink, porque ela não pode concorrer com ela mesma. Ela não pode fazer propaganda para concorrente, né? Mas caso a WePink não existisse, ela vai lá fazer uma propaganda para Boticário. Irmão, ela não ia ganhar 50 milhões de reais num ano fazendo propaganda para Boticário, mano. Não ia. Não ia. Se fosse uma propaganda no story dela, ou se ela tem um canal no YouTube, uma inserção no canal do YouTube, quiçá, por ela ser muito grande, 20 mil reais. Quiçá. Por uma propaganda única. Se fosse um comercial de televisão, talvez, pagassem a ela 70, 80 mil reais. Por quê? Mano, a Marina Rui Barbosa, tem notícias aí, você vai pesquisar, eu me lembro dessa notícia, eu não lembro fonte, mas você pesquisa aí que você é inteligente. Ela era embaixadora da Renault, se eu não me engano. E ela ganhava R$1 milhão por ano pra ser embaixadora da Renault, irmão. Comercial na televisão. Deve ter ganhado carro pra cacete. Eventos, sessão de fotos. Você vê aí, tem uma fala do Felipe Tito, que parece que pra ele tem um combo lá anual, que ele cobra 8 milhões e nesses 8 milhões são 2 eventos por ano, sessão de fotos, propaganda na televisão e tal, feed, postando no feed uma vez por semana, ou acho que acho que é uma história por semana, 2 fotos no feed por mês e tal, não sei o quê. 8 milhões de reais no ano. O Felipe Tito, irmão. O cara é gigantesco que deve vender pra caralho pra esse público aí que acha que tem que ser macho alfa, entendeu? E as marcas vão atrás dele pra contratar. Então assim, vamos comparar Felipe Tito, Marina Rui Barbosa, Bruna Marquezine. Você pode botar mais uma porrada aí que você vai encontrar, mano. Com Virgínia. O jeito dessa menina ganhar 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões num ano, fazendo apenas propaganda e não colocando a WePink na conta, é fazendo propaganda de bet, irmão. É a única solução. Por um rico Melquiades, que eu não tinha a menor ideia de quem era. E esse mano, sei lá, participou da Fazenda, pelo que eu vi. Ganhar 10 milhões
com uma marca no ano, é bet, irmão. Tu já viu o Rico Melquiades fazer propaganda pro McDonald's? Já viu ele fazer propaganda pra Coca-Cola? Pra qualquer marca pequena brasileira. Tu já viu o Rico Melquiades fazer? Não tem influência suficiente para as marcas gigantescas procurarem, nem que seja para pagar pouco e fazer apenas uma inserção, mano. Não tem. Quem vai atrás desses caras que acabou de sair da Fazenda, que acabou de sair do Big Brother, que viralizou numa trend de TikTok e tal, e que sabe que a parada vai ser passageira? Bet, joguinho que diz que vai ganhar dinheiro, vendedor de curso querendo vender curso, e marketplace que vende produto aí de menor escala. É isso, irmão. O cara que vende encapsulado, é esses caras, mano. Eles querem aproveitar ali o hypezinho de uma semana, 15 dias que o cara teve, pra poder ver se vende os encapsulados dele, sacou? Pra ver se sai alguma coisa, pra ver se gera um faturamento maior do que no mês passado. É isso, cara, que esse pessoal tem, mano. Não adianta. Eu acredito. Não tem informações, não sei, não estudo área de marketing, então eu posso falar agora a maior bosta do planeta. Mas eu acredito que, como o pessoal tava comparando há um tempo atrás aí, Bruna Marquezine com Virgínia Fonseca. Nisso aqui, grana anual, a Virgínia Fonseca ganha mais dinheiro do que a Bruna Marquezine. Eu acredito nisso, piamente. Que seja R$1 a mais, irmão. Eu acredito que ganha. Agora, questão de relevância, quando uma baita marca europeia, americana, asiática, quer chegar no Brasil já com alguém que seja embaixador da marca, um rosto para a marca, que as pessoas vão olhar essa pessoa e vão se lembrar que ela faz propaganda para aquela marca, não vão atrás da Virgínia, vão atrás da Bruna Marquezine. E isso aí, mano, a longo prazo, vale mais que dinheiro, filho. De conteúdo sem nenhuma responsabilidade que está acontecendo. As pessoas, elas querem a influência para ganhar dinheiro, mas elas não querem a responsabilidade pelo aquilo que elas divulgam, pelas empresas que elas criam. Então o que está acontecendo agora é um monte de criador de conteúdo empresa, soltando empresa, criando produto para ganhar mais dinheiro e não se responsabilizando. John Vlogs criou Tadala Fila em balas Tadala Fila, mano. Com a entrega desses produtos. Cara, isso aqui que eu tô divulgando é uma coisa legal para os meus vender, criadores de conteúdo, para os meus criadores de conteúdo não, para os meus seguidores. Eu tô sendo um criador de conteúdo responsável. Eu sinto que tá acontecendo esse movimento com muitos criadores de conteúdo. Tem uma influenciadora que eu gosto muito, que é a Mari Kruger, que ela desmistifica muita coisa aí em relação à ciência, né? Muita coisa em relação a produtos milagrosos também. Então eu sinto que já tem um movimento pra trazer voz pro outro lado, pra galera parar de acreditar e olhar influenciador como se fosse um grande santo, uma pessoa que só quer te ajudar. Não é, mano, não é, só quer ganhar dinheiro. Cara, olha só. E aí eu posso estar dando um baita tiro no meu pé, irmão. Mas influencer vive de número. Nada mais do que isso. Quando você vê 1 milhão de seguidores lá na rede social do cara, esse número ali, 1 milhão, ele coloca lá na hora de cobrar o valor que ele vai fazer de propaganda da empresa, sacou? Então assim, é só número, rapaziada. Não, gente. Para com isso. A gente tem que ser, sim, crítico. E agora, em relação a esse negócio da Virgínia, a Soraya chegou a falar sobre isso. Sobre essa questão aí do indiciamento dela. Que eu tava até esquecendo de trazer isso aqui e também vou trazer o processamento do advogado da Virgínia. Ela falou o seguinte, ó.
Virgínia Fonseca tinha um contrato de divulgação com a casa de apostas Esporte da Sorte. O acordo previa pagamento de 30% na totalidade do lucro obtido pela empresa a partir dos apostadores, que jogavam a partir do link de acesso da influenciadora. Então não é bem como ela Era contou bem que ali. uma afiliada, né? Isso nada mais é, isso aqui, ó, uma aspas da Soraya. Isso nada mais é do que a outra face da moeda das perdas dos apostadores. As apostas são um jogo de soma zero. Elas não produzem dinheiro. Se a banca ganha, evidentemente o apostador perde. Portanto, eufemismos à parte, chamemos as coisas pelo seu nome. Essa cláusula estabelece que os ganhos da influenciadora estão atrelados às perdas incorridas pelos seus seguidores. O relatório afirma que trata-se de prática claramente abusiva que pode provocar demasiado estímulo no influenciador digital em convencer seus seguidores. Ou seja, tudo isso que a gente trouxe, as explicações que a gente trouxe em relação ao estelionato, enfim, tudo. E aí a gente teve aí o depoimento a nota da empresa de defesa e dos advogados da Virgínia que falaram isso aqui, ó. Nota à imprensa. A defesa técnica de Virgínia Fonseca, com respeito sempre demonstrado à CPI das bets do Senado Federal e a sua relatora, recebeu com surpresa e espanto o relatório e voto pelo indiciamento da influência. Doutor, peraí. Não. Pô, tá de sacanagem. Você ganha dinheiro suficiente pra se precaver contra isso. Não sei se você tava lá atrás, se era você que tá falando, né? Que tava atrás dela ali na CPI e tal, e coisa e tal. Mas, porra, você ganha dinheiro suficiente pra se precaver contra isso. O suficiente pra antes dela pisar lá na CPI, você saber que isso poderia acontecer. Porra, agora tu vem falar que recebe as notícias com surpresa, parceiro. Se tu recebeu essa notícia com surpresa, sinto muito, parceiro. Tu não tá fazendo teu trabalho direito, não é possível, pô. Influenciadora digital, apresentado pela senadora Soraya Tronic. Apesar disso, aguarda e confia no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do relatório, quando haverá a manifestação dos eminentes senadores integrantes da referida comissão parlamentar do inquérito. Ou seja, quem vai votar é aquela galera que tava lá pedindo foto pra Virgínia, falando que adorava ela. Talvez um Cleitinho da vida que vote contra, mas vai passar, mano. Se não passar, é só tu imaginar. Ela foi lá e a forma como eles conduziram a parada foi a vergonha que foi. Se essa recomendação de indiciamento não passar, cara, eu tenho que medir muitas palavras. Se essa recomendação de indiciamento não passar porque eles votaram contra, filho, porra, vai ser vergonha dobrada. Eles não querem isso, não. Será que essa galera vai votar pra isso acontecer, pra isso ir pra frente? E aí que a gente tem que ficar em cima dos parlamentares. Porque a questão, gente... mas por que essa perseguição com a Virgínia? Tem vários nomes. A Virgínia é um dos maiores nomes de influência. Se nada acontece com a Virgínia, as outras pessoas que são menores e também fazem esse tipo de prática, vão... Alguém tem que ficar de exemplo, mano. Achar... se nada aconteceu com a Virgínia, vai acontecer comigo? Então essas divulgações erradas vão continuar acontecendo. Essas questões... Você, influenciador menor que a Virgínia, que talvez esteja pensando assim como o Gianluca falou. Deixa eu te falar, tá no Brasil, filho. Aqui a corda arrebenta pro lado mais fraco. Então, torce pra Virgínia ficar de exemplo. E a corda arrebenta pouco pra você. Porque não acontecendo nada com ela, pode ser que o exemplo seja você que tá pensando desse jeito. Com casos de aposta vão continuar acontecendo. Porque se nada acontece com os maiores, o que vai acontecer com os maiores? Tem que pegar todo mundo. É isso, mas pra conseguir pegar todo mundo, primeiro cara, os maiores têm que cair. Pra galera menor começar a falar, não vou fazer não. Desse jeito eu não vou divulgar não. A galera começar a ter critério na hora de aceitar as coisas. Mas tu vê que a coisa não é bem assim quando eles fizeram a pataquada que fizeram lá com a menina lá, a Virgínia. E quando foi o Rico, que porra, esse cara pode ser famoso em algum lugar, mas assim, Virgínia, eu não conheço a história pregressa dela. Mas eu já ouvi falar o nome dela, sabia que ela tinha um montão de filho, dinheiro pra cacete, dona da WePink e casada com o Zé Felipe. Era isso que eu sabia dessa menina. Agora, Rico Melquiades, quem é esse maluco? Entendeu? E ele foi chamado pra CPI. E a forma que trataram ele foi extremamente diferente. E eu dou total razão a ele quando ele disse: ontem vocês não fizeram assim com a Virgínia, por que o tratamento tá sendo diferente comigo? Quem abriu brecha
pra ele fazer esse questionamento foram os próprios senadores lá da CPI, mano. O cara tá certo, ele tem que questionar mesmo. Ele não tá ali na qualidade de depoente, ele tem que jogar a favor dele, pô. Se eu no lugar dele faria a mesma coisa, ops. Vocês trataram a Virgínia de um jeito e eu vou ser tratado de outro, por quê? E eu já jogava no ventilador, e a quantidade de seguidor que conta aqui dentro, pô, tem que se defender de algum jeito, então ele tá certo. Mas não tinha a menor ideia de quem era esse mano, entendeu? Então, cara, é muito mais fácil o cara passar um pano pra gigante e pro médio pequeno sentar o sarrafo, mano. É por isso que a gente tem que ficar em cima dos parlamentares agora. Vão querer botar isso pra frente ou não? Ou vão passar pano porque queria tirar fotinha, porque, eu sou amigo do Leonardo. Ah, não, mano. Eu sei. Vou te falar, se eles passarem pano, vai ser uma enxurrada de vídeo nesse YouTube tão grande, mas tão grande, que eles vão resetar a CPI. Que a índole dela, porque a gente ouviu isso no outro vídeo que a gente trouxe aqui. Vamos continuar o depoimento. A defesa se pronunciará oportunamente após a deliberação colegiada final da CPI, sempre confiando que se observe a Virgínia o mesmo tratamento dado a outros influenciadores digitais, que assim como ela, agiram licitamente na divulgação e publicidade das bets, e que, no entanto, não constaram como indiciados na manifestação da relatora. Pô, mas teve uma galera indiciada, falando, indiciada né? não, é recomendada para ser indiciada. Assim, né? Uma coisa meio nessa energia. E até então, a Virgínia, ela tinha permanecido em silêncio sobre isso, né? Mas pouquíssimas horas depois da notícia vir à tona, postou uma frase religiosa que mais parecia... Postou uma frase religiosa. Por que será? Porra. Uma indireta sobre o assunto. Dela contra José a nos senadora. ensina que quando Deus está no negócio, até quem tenta te atrasar, te promove. Dizia a postagem. Amém. Ela. Aonde que José ensina isso, Virgínia? Pelo amor de Deus, Virgínia. Você não pode se vender como uma pessoa cristã ou católica e falar uma merda dessa não, Virgínia. Completou. A coisa mais louca que eu acho disso tudo é que eu lembro que a Luana Piovani, ela tinha postado, né, alguma coisa sobre que a desgraça que você jogue na vida dos outros, né, em relação a casa de aposta, chegue em você, foi alguma coisa assim que a Luana Piovani tinha postado. A Luana Piovani tá sempre no meio também, né, cara? Ela tem que dar a opinião dela. Ela podia fazer um canal de opinião, né? Luana Piovani pegou, porque tem tanta coisa acontecendo agora com a Virgínia em relação a tudo isso. Ela podia fazer um canalzinho de opinião, e é Luana mais Piovani. louco ainda ver a defesa Ela das sempre pessoas que opina sobre gostam e tudo. admiram o trabalho dela, falando que, agora tá tendo uma perseguição. Vocês conseguiram ver aqui no que a gente trouxe aqui a questão dos fatos? Gente, calma aí. A questão do que é, o que é estelionato e o que a Virgínia e outros criadores de conteúdo estavam fazendo? Óbvio, a gente não tá afirmando nada, mas você entende que alguns pontos batem? Você usar uma conta demo? Por que usar... Nós não estamos afirmando nada, nós só estamos achando suspeito. Deixa quem tem que investigar e dar o veredito. Uma conta demo, por que essas pessoas mostravam os lucros absurdamente, não mostravam essa questão das perdas? Jogue com responsabilidade, achando que isso era o suficiente. É uma coisa tão gritante e é tão visível o que está acontecendo, que continuar defendendo esse tipo de criador de conteúdo é bizarro. E se fosse em uma situação solta, é só a questão das apostas, o que já seria assustador, mas não é. Aí tem a empresa dela, que tá vendendo um monte de produto e tendo problema com a entrega de vários. Um monte de cliente insatisfeito. Vocês não acham que tudo isso demonstra aí uma falta de responsabilidade? Cara, o bagulho tá pegando fogo tanto pra essa menina aí que é tipo assim... O Felca já lançou o vídeo da base, depois lançou o vídeo do Body Splash. Depois tá sendo aí um dos maiores... uma das maiores vozes contra a Beth, contra a Virgínia, contra os influenciadores de bet e tal, já que ela tá no foco. Cara, só falta agora ele fazer um vídeo tentando abrir uma franquia da WePink pra poder mostrar que não funciona nem a porra da franquia, entendeu? Fora os produtos. Responsabilidade dessa criadora de conteúdo, que isso já demonstra uma questão de que essa pessoa merece a influência que ela tem. A gente não tá falando aqui de achismos, a gente tá falando de situações onde você consegue ver o que tá acontecendo. E agora, o apelo e o que eu queria falar pra você, que gosta do trabalho da Virgínia, que acompanha o trabalho da Virgínia e fala, nossa, não, ela é maravilhosa, ela é incrível. Se questiona. Você tá sendo uma pessoa minimamente consciente? Você tá enxergando isso da maneira correta? Você tá entendendo a seriedade do que tá acontecendo? Porque não é uma perseguição à Virgínia. O ponto é trazer luz
ao que ela e outros criadores de conteúdo estão fazendo há muito tempo na internet e que a gente tinha que fingir que não estava acontecendo, porque esses criadores são enormes. Não, outros criadores estão se levantando. A galera agora está trazendo a questão da criação de conteúdo consciente. A gente vai sim apontar o erro desses influenciadores. A gente vai sim comentar sobre essas coisas, porque isso não é só uma questão de opinião. Isso é uma questão que afeta não só o nosso trabalho, mas está afetando a sociedade, como a questão das apostas, que está virando uma questão de saúde pública. Já virou uma questão de saúde pública. Então, antes de sair defendendo, levantando a voz de porque a Virgínia, porque sempre tem isso nos comentários dos meus vídeos, se questiona se você está sendo um ser pensante com tudo que a gente trouxe aqui, com todas as informações que estão acontecendo em relação à CPI das bets. Cara, sempre questione quem você tá seguindo, velho. Sei lá, maluco deu uma opinião. Pô, eu mesmo, mano, eu dei uma opinião aqui, pesquisa, mano. Tu pode chegar aqui no comentário e falar assim, pô, olha só, discordo disso, por conta disso, porque eu pesquisei aquilo. Tu falou merda porque essa informação tá errada, pá. Sempre pesquisa, sempre fica de olho. E assim, mano, a maioria dos influenciadores aí que você vê, é o que eu canso de falar aqui nesse canal. Vocês só veem dos influenciadores aquilo que eles querem que você veja. E eles só apontam a câmera pra parte da vida deles que ele quer que você participe, irmão. Porque no bastidor, na hora que o pau tá quebrando entre um casal que é influencer, na hora que o cara que fica postando que ama o filho tá berrando com a criança, não vai pra rede social, irmão. Não vai. Não vai. Na hora que o militante lá que milita por uma causa, seja ela de um lado político ou do outro, olha e fala assim, porra, eu tenho que falar essa parada aqui porque eu vou receber apoio do lado ao qual eu milito, mas eu nem concordo. Ele não vai falar isso pra você, ele não vai falar isso na internet, sacou? Então assim, cara, vocês só veem o que o pessoal quer que você veja, mano. Então sempre questiona, velho, sempre questiona. E outra, gente legal demais, que expõe a vida demais. Pra mim, a minha visão, tem tanto podre no bastidor, quer dizer, tem a mesma quantidade de podre no bastidor do que a quantidade de história que faz ali pra expor a vida pra caralho o dia inteiro. E outras investigações em relação a outras empresas da Virgínia também. Será que existe essa santificação em relação ao conteúdo? Será que tudo que a pessoa recebe é realmente uma bênção de Deus? Não, mano. Se questiona sobre isso. E eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso. O que vocês acham sobre toda essa história? Comenta aqui. Já falei pra caralho, Eu vou continuar Gianluca. trazendo atualizações desse caso quando tiver. Espero que, né, essa votação aí dos senadores, né? E aí é bom a gente colocar uma pressão em relação às pessoas que a gente acompanha pra a galera votar. Pra isso ir pra frente. Porque a partir disso, essas pessoas... Vai lá no Instagram dos políticos aí que vocês conhecem, que vocês sabem quem é que tá lá no meio dessa CPI. Comentem todos os posts dele. Vote a favor da recomendação do indiciamento da fulana, do ciclano, vote a favor, Queremos que você... Pô, votei em você, agora eu quero que você vote a favor. Olha só, todo agente público, do vereador da tua cidade até o presidente da república, passando por todas as escalas de cargos públicos de gerenciamento, os caras têm e-mail, mano, é só você pesquisar. Manda e-mail pros caras, mano, manda e-mail lá, opa, eu sou fulano de tal, moro na cidade de tal, eu quero que você vote a favor da recomendação de indiciamento lá da Soraya Tronic, pá, porque eu votei em você, pô, sou teu eleitor, faz isso, mano. Virgínia e esses outros influenciadores que estão nessa lista, inclusive eu vou deixar aqui na caixa de descrição os links, né, pra você ver todas as pessoas que estão entrando aí nesse possível indiciamento de estelionato, porque não é só a Virgínia, mas como a Virgínia é um nome forte, a gente sempre traz o nome dela aqui pra poder discutir sobre isso, mas são outros vários nomes que estão aqui no link da descrição, você consegue assistir, ver esses nomes e a matéria completa também. Que isso vá pra frente e que essas pessoas, elas sejam responsabilizadas pela falta de responsabilidade que muitas delas podem ter tido em relação à divulgação desses serviços e também a tentar vender isso como uma coisa maravilhosa e incrível pros seguidores, que a gente já sabe que não é, tá? Bota aqui pra mim a opinião de vocês nos comentários
Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E Bom qualquer vídeo, atualização Jean, ou outra bom informação vídeo. eu vou trazer aqui pra vocês, porque eu acho que é importante sim a gente discutir sobre essas coisas, porque se eu não puder usar a minha voz e a influência que eu consegui na internet pra Aí a gente fecha o tentar canal, mano. trazer respostas e ajudar Fecha as o canal e pessoas acabou. e ajudar a gente como sociedade, a gente discutir sobre coisas importantes. Pô, mano, ó, vou te falar, o dia que eu, porra, sentar aqui nessa cadeira, 1h dessa da noite, olhando tá dormindo, e eu não puder falar o que eu quiser, eu excluo meu canal, irmão. Eu sinto que o trabalho acaba se perdendo. Mas quero saber a sua opinião, no geral, sobre tudo isso. E se você acompanha algum influenciador que também fala sobre isso, fala pra ele também trazer essa notícia, porque eu acho que é importante. Quanto mais pessoas falarem sobre isso, a gente não deixa isso morrer, tá? Porque parece que a gente falou muito sobre essa questão da CPI das bets e a gente foi deixando a poeira baixar. E aí, se a gente deixar a poeira baixar, meu amor, aí que a discussão não continua, tá? Então a gente tem que botar agora o pé no acelerador pra situação acontecer e a justiça ser feita, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Até a próxima, já. Valeu. Bom, é isso, rapaziada. Se você gostou, deixe seu like. Pense em se inscrever nesse canal. Tamo junto, valeu, falou, é nóis.